Gênesis, capítulo 1, do versículo 9 do versículo 14 em diante, nós vamos ler até o versículo 17, agora no início. Gênesis, capítulo 1, do verso 14 até o 19. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Muito bem. Então nós estamos hoje dando continuidade e agora falando especialmente sobre os atos criativos de Deus do quarto dia. Lembra da última estrutura que eu passei para vocês? Eu tenho correlação entre os dias da criação. Então, quando eu estou lidando com o quarto dia, eu tenho uma relação direta do que o Senhor fez quando Ele criou a luz no primeiro dia. Ok? Então eu tenho uma relação do primeiro com o quarto dia, do segundo com o quinto dia, do terceiro com o sexto dia. Essa é uma das estruturas que nós podemos usar em Gênesis. Tem aquela do cone que vai se abrindo, a cada texto, a cada versículo, a revelação vai ficando um pouco mais ampla. Esse é um modelo. Nós temos aquele outro modelo de estrutura que eu citei para vocês, que nos primeiros 3 dias o Senhor está criando o ambiente, e nos últimos 3 dias Ele está povoando o ambiente. E uma terceira estrutura, os judeus gostavam muito dessa coisa de organização, de estrutura. A terceira estrutura é essa relação que existe entre o primeiro com o quarto, o segundo com o quinto e o terceiro com o sexto dia. As coisas são correlatas. É como se como se Deus tivesse criado lá no primeiro dia o objeto, e lá no quarto dia Ele cria aquilo que vai conter o que Ele criou. Ele criou a luz, mas a luz tem que ser posta em algum lugar. Então Ele cria os astros. Essa é a ideia, ok? Então vamos lá. Nesse relato do quarto dia, Deus já tinha trazido à luz a existência desde o primeiro dia. Gênesis 1, versículo 3 e 4, você já tem uma declaração. E o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Mas não nos é dado nenhuma explicação lá de qual é a fonte dessa luz. Mas agora é dito que Deus deu uma fonte permanente, um objeto que vai encapsular, que vai guardar, que vai ser o objeto que governa essa luz que Deus criou, que até o terceiro dia não tinha um objeto em si emanando essa luz. A partir do quarto dia, Deus cria um objeto. É como se Deus tivesse criado a luz antes da lanterna. Daí no quarto dia Ele cria a lanterna que vai emitir essa luz. Deus é Deus. Uma explicação que alguns comentaristas trazem é que na realidade Deus já tinha criado estes luminares lá no primeiro dia. Mas em termos de organização, na hora do relato, Moisés colocou aqui. Tá? Uma explicação. Não responde. Gera mais perguntas do que respostas. O melhor é, uma vez que quem está criando é Deus onipotente, que pode fazer todas as coisas, qual o problema de dizer que Deus criou a luz e depois Ele criou um astro celeste que vai ser o responsável de emitir esta luz? Não há problema algum. Para quem crê em todo o relato da criação, não há dificuldade alguma de crer que Deus tenha criado luz antes e os astros celestes
depois. É interessante que na criação de Deus aqui no quarto dia, Deus estabelece um objetivo para estes objetos, para esses astros gigantescos que Ele criou. Ele coloca, se você observar lá no texto, para fazer separação entre dia e noite, Ele estabelece o sol, né, e a lua fazendo o reflexo do sol. Para sinais, a ideia de sinais aqui é exatamente que o homem use, inclusive, a posição das estrelas para se locomover, para estabelecer épocas boas, por exemplo, para o plantio, através da observação da luz refletida na lua. Então tem crescente, tem minguante, e para quem acha que isso daí não é mitologia nem misticismo, isso é ciência. Isso realmente existe um período que a atração e a força magnética opostas entre lua e terra interferem no brotar das sementes, e tudo isso daí tem um motivo, não é misticismo, isso é ciência, né? Então quem estabeleceu isso foi Deus. Deus estabeleceu isso, não só esses astros, não só para fazer separação entre dia e noite, mas também eles serviriam por sinais para orientação, sinais para estabelecer época boa para o agricultor e época que não é tão boa assim, época boa para colher, época que não é tão boa assim para colher. Além disso, para as estações, e então são esses astros que nos dão uma data certa para as estações do ano. É através da observação desses astros que nós podemos determinar essas datas. E é tão interessante que os períodos são realmente correspondentes àquilo que nós esperamos deles. Está certo que com essa conturbação climática que a gente vive no mundo hoje, algumas coisas estranhas acontecem, como por exemplo, a gente tem aqui em Itapeva um dia que faz frio, calor e chuva no mesmo dia. Só não caiu a neve ainda, né? Mas do jeito que a coisa anda, daqui para frente talvez até aconteça isso. Mas você tem essas alterações que não deveriam acontecer, mas acontece. Para dias e anos, aí a ideia de que é através desses astros que nós estabelecemos um calendário, né? Que nós fazemos um calendário, e para fornecer luz à terra, ok? Então esses objetivos, essas funções foram estabelecidas por Deus. Isso é significante. E Moisés ressalta isso no seu relato, porque ele está escrevendo para judeus. E esses judeus, eles tinham vivido durante 300 anos, ou pelo menos então umas 5 ou 6 gerações entre os egípcios. E os egípcios, eles eram extremamente místicos e politeístas, e então eles acreditavam que quem governava essas coisas todas eram ídolos criados pelos próprios judeus. A grande maioria desses ídolos eram subservientes a um deus egípcio chamado Ré. Ré era o criador de tudo. Ele era o criador da luz, ele era o criador dos astros, ele era o responsável pelo governo sobre as plantações. E aí então, o que Moisés está pretendendo fazer é exatamente deixar claro para esse povo que todo este universo pertence a Deus. Quem estabeleceu essas épocas foi Deus. Quem estabeleceu os astros que governam o tempo foi o próprio Deus. E então ele está frisando isso aqui, quando ele relata a criação do quarto dia, que estes objetos criados por Deus, estes astros celestes criados por Deus, foram criados com o propósito de governar essas coisas, para separarem dia e noite, para os sinais, para as estações, para o nosso calendário de dias e anos, para fornecer luz à terra. Isso não é obra de Ré, e nem de nenhum dos seus deuses, ou dos deuses que estão debaixo do controle deste ídolo egípcio. Eles precisavam saber que Deus e Ré não eram dois deuses diferentes, muito pelo contrário, somente Deus era um Deus real. Era o Yahvé, o Senhor que se envolve, o Deus da aliança.
Ré simplesmente não existe, era um engano dentro da cultura egípcia e não poderia ser trazido para dentro da cultura dos hebreus, né? O fato de que as estrelas são mencionadas aqui no verso 16 também é algo que aparentemente nos deixa um tanto quanto confusos. Deus criou, lembram lá do segundo dia, Deus cria o firmamento, faz separação entre as águas abaixo do firmamento e águas acima do firmamento. E quando a gente fala sobre esse firmamento, a gente pensa nos céus e nos céus dos céus. E então vem aquela ideia, as estrelas já não tinham sido criadas? Novamente nós temos uma conexão entre o que foi criado lá nos primeiros dias e o que está sendo descrito por Moisés aqui no versículo, no quarto dia da criação. As estrelas podem já ter sido criadas, não há problema nenhum em pensar dessa maneira, porque o foco do relato do quarto dia são desses dois grandes astros luminosos para governar o dia e para governar a noite. Esse é o foco, né, desses objetos criados aqui no nosso sistema, que a gente chama de sistema solar. Os outros sistemas Deus pode ter criado lá no dia em que Ele criou todas as coisas de forma maciça, né? Agora, isso não é problema para nós. De novo eu vou repetir, se Deus criou lá no primeiro, no segundo dia ou aqui no quarto dia, não há problema nenhum e nós vermos esse relato. Agora, existem fatos interessantes sobre essa questão dos astros celestes e das estrelas. Por quê? Os evolucionistas, eles vão pegar esses astros e a partir daquilo que a ciência já aprendeu sobre os astros celestes, sobre as galáxias, sobre o universo, eles vão falar assim, olha, os cristãos, eles estão absolutamente equivocados quando eles usam a Bíblia para datar este mundo com uma idade aproximadamente de algo entre 6 e 10 mil anos. Porque é impossível. É impossível por quê? Porque existem estrelas que nós enxergamos aqui, que estão a bilhões de anos-luz da Terra. E seriam necessários milhões de anos para que a luz emitida por essas estrelas chegasse aqui. A luz que nós enxergamos no céu, essas estrelas, são como fotografias delas. Elas estão tão longe de nós que para que essas imagens dessas estrelas chegassem aqui, teria que ter se passado milhões de anos para isso acontecer. Essa é a tese deles. Então é impossível que esta Terra tenha apenas, ou que a nossa vida, a vida no universo, tenha pouco mais que 6 mil anos, ou alguma coisa entre 6 e 10 mil anos. É interessante que o mesmo argumento deles se volta contra eles mesmos. O Dr. Adalto Lourenço, que eu coloquei o vídeo para vocês na semana passada, ele escreveu um livro que tem como título Estrelas Adultas no Universo Infantil. Isso é muito interessante, tá? Ele faz uma análise e ele faz essa proposição. Não acho que nem chegou a publicar, é um artigo dele. E ele faz essa proposição com base em quê? Com base em estudos científicos sérios. Qual que é? Eu vou tentar resumir isso para vocês aqui, porque não é... Realmente eu não nasci para ser cientista e eu entendo muito pouco sobre isso. Mas pelo menos o que eu entendi do livro, e é um argumento interessante, é que ele pega o mesmo argumento dos evolucionistas, que a Terra então teria que ter milhões de anos para que a gente estivesse enxergando a luz dessas estrelas, ou que essas estrelas, diferente da Terra, tinham que ter pelo menos milhões de anos para chegar até aqui, para argumentar que a teoria cristã está errada. O Adalto vira a moeda contra eles, dizendo o seguinte, olha, nós temos telescópios poderosos que são capazes de enxergar essas galáxias que estão a milhões de anos-luz da Terra. Alguns destes nossos telescópios estão orbitando a Terra, outros estão viajando pelo universo, pela galáxia, mandando informações para a Terra. O que se conclui? Se conclui o seguinte, que existem estrelas a milhões de anos-luz da Terra, existem estrelas a bilhões de anos-luz da Terra. Então pense o seguinte, aquelas que estão a bilhões de anos-luz da Terra, elas gastam, vamos fazer uma conta boba aqui, elas gastam pelo menos 10 vezes mais tempo para chegar aqui, do que as que estão a milhões de anos-luz. Portanto,
aquilo que nós enxergamos das que estão mais longe é um retrato delas jovens. E foi quando elas emitiram luz, e essa luz está viajando até aqui. A gente ainda não viu essas estrelas maduras, porque isso vai acontecer daqui a milhões de anos-luz. E as que estão a milhões de anos-luz são mais velhas. Por quê? Porque o retrato delas chega aqui mais rápido. Então, em tese, nós teríamos uma visão de estrelas jovens e estrelas velhas, por conta da distância que existe e do tempo que essa fotografia leva para percorrer até que a gente consiga enxergar numa noite sem nuvens. Muito bem, se você pegar esses telescópios poderosos da Terra e examinar essas estrelas através desses telescópios, a ciência concluiu o seguinte: que todas as estrelas, tanto as que estão a bilhões de anos-luz e as que estão próximas, têm a mesma idade. O que isso significa? Para a gente que não é cientista, não significa nada. Para eles, significa uma coisa muito interessante. Significa o quê? Que apesar de existir essa distância absurda entre elas, a imagem que está sendo emitida pelas mais distantes, que devem ser as imagens de estrelas jovens, e a imagem que está sendo emitida pelas mais próximas, que deveriam ser imagens de estrelas velhas, são imagens de estrelas da mesma idade. Isso só pode significar uma coisa: todas têm realmente a mesma idade. Como que elas têm a mesma idade? Estrelas levam um período de milhões de anos para se desenvolver. A Bíblia tem a resposta. A resposta é que elas foram criadas assim como Adão. Elas foram criadas adultas. Por isso que o tema do artigo é estrelas adultas no universo infantil. É um universo de não mais que 10 mil anos. Mas nesse universo de 10 mil anos, você olha para estrelas e você diz: essa estrela levou bilhões de anos para ficar desse jeito. Essa é a ideia. Há outro sistema de medida, que eu não vou ficar aqui falando também, é a questão do calor, a quantidade de calor emitido por essas estrelas. O princípio é o mesmo também. Quanto tempo leva para esse calor ser medido por nós aqui, daquelas que estão mais longe e aquelas que estão mais próximas? E aí eles vão fazer a mesma conta e vão ver, aí o caso é o contrário, elas têm temperaturas diferentes, e isso significa que elas estão esfriando, e aí você tem uma contação de tempo e novamente o mesmo processo. E o mesmo argumento que o evolucionista usa para dizer que esse universo é um universo extremamente antigo, nós usamos para dizer que esse universo é muito novo, com uma diferença. Aí existe muito mais lógica e muito mais razão na explicação criacionista do que na explicação evolucionista. Como nos outros casos, é aquele exemplo que a gente viu no vídeo na semana passada. Faz muito mais sentido você imaginar alguém por trás da construção do que simplesmente você imaginar a espontaneidade da coisa toda. Então, em resumo, é o mesmo exemplo de Adão. É que a nossa vida é muito curta. Mas se nós tivéssemos uma fotografia de Adão no primeiro dia de vida dele, nós mostraríamos para alguém e você perguntaria: quantos anos você acha que este homem tem? E qualquer um respondia: é uns 30 anos, né? Está no auge da vida. Aí você vai dizer: não, ele não tem 24 horas de vida. Mas como isso é possível? Não, porque Deus o criou adulto. O mesmo acontece com o universo, só que a proporção, o tamanho proporcional de uma estrela nos leva a isso, né? Quanto tempo leva para uma estrela ser uma estrela? Segundo a ciência, milhões de anos, bilhões de anos. Não, Deus fez, elas não têm mais do que 10 mil anos, assim como o nosso planeta e assim como a nossa história, porque Deus criou um universo adulto. Esse é o ponto, esse é um argumento interessante. A mesma coisa acontece e explica por que a ciência encontra lá fósseis de seres que são chamados de pré-históricos, né? E que a gente sabe que a grande parte deles foram extintos no dilúvio, e eles encontram na camada diluviana fósseis assim, e vão fazer medição de carbono, e a medição de carbono vai dar uma datação de milhões de anos. Por quê?
Novamente pelo mesmo motivo. Porque você está fazendo uma contação que realmente que primeiramente não é uma ciência absolutamente correta, porque nós, para afinar a medição de carbono, nós vamos levar, se o Senhor Jesus não voltar antes, e eu acredito que volta, nós levaríamos outros milhões de anos para poder afinar essa medição. Nós estamos considerando apenas a medição do desgaste nesse exato momento, não dá para medir para trás. Mas ainda assim, você estaria examinando o fóssil de um animal que foi criado adulto. Quanto tempo levou para ele ficar daquele jeito? Ok? Então você tem uma dificuldade clara, que não é tão clara assim para os olhos que não têm fé e que não querem concordar com as Escrituras. Mas esse artigo, especialmente, se você quiser ler depois, você pode pesquisar lá no Google, estrelas adultas num universo infantil. Você vai encontrar o texto inteiro, e aí você pode ler, é muito interessante, vale a pena você fazer esta leitura. Mas o quarto dia é este dia maravilhoso, em que Deus criou estes astros celestes, os fez com um propósito de governar dia e noite, de estabelecer estações, de servir para sinais, dias, anos e para fornecer luz. Isso tudo mostra que nada do que existe à parte de Deus. Tudo foi criado por Deus. Estrelas, luas, planetas, sol, tudo isso foi feito por Deus. E Moisés precisava fazer com que os hebreus parassem de seguir com aquelas práticas e de cultivar aquele pensamento pagão de que existia outras forças governando o universo. O nosso mundo não é um mundo diferente disso. Nós continuamos vivendo numa sociedade extremamente influenciada por esses padrões de pensamentos místicos, pagãos e idólatras. Um exemplo disso: quando você vê uma pessoa interessada em horóscopo, você tem alguém seguindo o que Moisés estava condenando. Os hebreus, eles ficaram 300 anos num lugar onde as pessoas, elas tinham uma verdadeira fascinação por tentar descobrir o futuro através do exame da posição dos astros. Essa coisa toda nasce lá no Egito, né? E o que Moisés está fazendo é tentar limpar a mente deles daquilo. Eles ficaram tanto tempo dentro daquela cultura que eles ficaram impregnados por ela. Eu nasci num lar cristão, mas eu fui abandonar essa prática, ou pelo menos a curiosidade de olhar para horóscopo. Eu já era adolescente. E eu sei que é hábito na casa de muitos crentes pegar o jornal, a revista, a primeira coisa que faz, vai direto lá na página do horóscopo. Veja, isso não tem nada a ver com a nossa fé. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Isso não tem nada a ver com a nossa crença em Deus. Nós não cremos nas Escrituras. As Escrituras não dizem que Deus governa todas as coisas. Tentar adivinhar o futuro é ir contra as palavras do Senhor Jesus, que disse: basta cada dia o seu próprio mal. Sem dizer que é realmente uma grande ignorância. Porque o sujeito que faz as previsões, eles têm uma técnica de escrever tão fantástica que ele diz um monte de coisa e não diz absolutamente nada. As coisas são tão genéricas que elas podem se aplicar perfeitamente no seu dia. E o pior, quando não se aplica, o culpado é você. Porque sempre nesses textos, façam a leitura agora só para observar esses elementos que eu estou citando para vocês. Esses textos sempre têm alguma condicional. E a condicional é a chave para deixar você viciado na coisa. Porque assim, se der certo, é que você seguiu o negócio do jeito que você tinha que seguir. Se não der certo, a culpa é sua, não é do cara que fez a previsão, porque foi você que não seguiu. O mesmo acontece dentro das igrejas mais místicas, que focam muito nessa questão do emocionalismo, de profetismo. Normalmente quando alguém oferece uma profecia dentro da igreja ou no horóscopo, sempre é uma condicional, e a condicional está sobre você. Então o que acontece?
O cara faz uma profecia e diz, olha, vai acontecer isso, isso na sua vida, se você fizer isso, isso. Aí você, não acontece? Você não é curado? O que acontece? Você fica com uma vergonha violenta de contar, porque a culpa é de quem? Não é do profeta. A culpa é sua. Se dá certo, você faz a maior propaganda do profeta, porque funcionou. Então, esse é o tipo de negócio da China. A gente fala negócio da China, significa negócio bom. Não sei se hoje em dia falar que negócio da China é um negócio bom, né? Mas esse é um negócio bom. Por quê? Porque não tem chance. O cara que entra por esse caminho, ele não tem chance. Ele não tem como se dar mal. Não aqui com os homens, né? Ele vai ter que se ver depois com o Criador do universo. Mas como a responsabilidade recai sempre em cima de você, quando dá certo, ótimo, você faz propaganda. Quando dá errado, você fica de bico fechado para não passar o vexame. Porque daí alguém vai dizer, ah, Deus não curou? Então deve ter algum pecado escondido aí. Então, esse negócio funciona. Não é à toa que você tem esses centenas, milhares de igrejas abarrotadas de gente indo lá domingo após domingo para ouvir uma profecia. Por quê? Porque a coisa funciona desse jeito. Não tem diferença nenhuma de quem vai lá comprar um jornal para seguir um horóscopo. Dá tudo na mesma. O problema disso, o nome disso é paganismo, idolatria. O nome disso é misticismo vazio. Não tem fé nesse negócio. Tem engano. A palavra de Deus estabelece que quem criou esses astros foi Deus. E Deus não os criou para governar a sua vida. O fulano nasceu com ascendente, não sei das quantas, nem sei por que eles falam esse termo, né? Com ascendente, não sei. Que ascendente o quê? Quem governa é Deus, essas coisas todas. Você nasceu no dia que você nasceu porque Deus quis que você nascesse lá. Você nasceu assim, assado, porque Deus quis. Isso é determinação de Deus. Salmo 139 diz que eu estava lá no interior e eu estava sendo entristecido no ventre da minha mãe pelo próprio Deus. Os meus dias não tinham acontecido, nenhum deles ainda, e o Senhor já os conhecia todos. As palavras não me chegaram à boca e o Senhor já sabe. Todos os meus dias foram escritos e determinados por Deus. Não foi pelo sol, pela lua, pela estrela, pela constelação, não sei das quantas. Nem por horóscopo de ninguém, nem por nenhum tipo de profetismo, seja lá de pentecostal ou não pentecostal, não importa. Aí era isso que Moisés estava limpando da mente daquele povo, quando ele estava dizendo, olha, no quarto dia o Senhor criou estes astros, e a função deles não é servir para a previsão do futuro de ninguém. Deus os estabeleceu para governar o dia, governar a noite, para servir de sinal para quem navega lá no mar, para estabelecer as estações do ano, função calendário, e para fornecer luz à terra. O sol de dia e a lua de noite como um grande refletor que reflete a luz do sol, para não deixar a noite tão escura quanto ela poderia ser. Ponto. Quinto dia, vamos lá. Vamos ler mais uma porção. Versículo, a partir aí do versículo 20... Agora nós vamos até o versículo 23. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Vamos lá. Temos mais alguns eventos criativos de Deus neste quinto dia, e esses eventos, agora vamos lá, eles correspondem aos atos criativos do segundo dia. Lembra na estrutura? Primeiro dia e quarto dia. Primeiro dia Deus faz a luz, quarto dia Deus cria os grandes luzeiros. Segundo dia, Deus faz a divisão entre águas e céu. Lembra? Firmamento, as águas que estão acima do firmamento e as águas que estão abaixo do firmamento. E então, o que vai ser criado no quinto dia? As criaturas que vão habitar o mar e os pássaros que vão encher o céu. E nessas criaturas que vão habitar o mar, Deus inclui os répteis, que são também, a boa parte deles, anfíbios, que vivem na água e também na terra. Esta é a primeira vez que o mandamento também é dado. Se você observar nessa criação, pela primeira vez vai aparecer esta palavra:
sejam frutíferos, sejam fecundos, cresçam, multiplicai, enchei o mar, e as aves se multipliquem na terra e encham os céus. Então esta ordem é dada, essa ordem vai reaparecer lá no versículo 28, quando Deus, no sexto dia, está criando o gênero humano. A criação de Deus envolve o propósito de multiplicação. Depois que Deus cria o ambiente, quando Deus vai encher este ambiente que Ele criou, quando Ele cria a vegetação, Ele cria a vegetação e Ele coloca dentro da vegetação a capacidade reprodutiva. Todo tipo de fruta traga com ela a sua semente. Todas as ervas produzam semente. Então Deus estabelecendo um método reprodutivo, um método produtivo para as plantas. Agora Deus está estabelecendo criaturas orgânicas, seres vivos, aves e peixes e répteis, e Deus está dizendo o quê? Deus está dando uma ordem para esses seres, que eles se multipliquem sobre a terra. Parece que o porquinho da Índia e o coelho, eles aprenderam isso bem, né? E obedecem bem a ordem do Senhor. Mas Deus estabeleceu que estes seres que foram criados se reproduzam. É ordem de Deus. Esta multiplicação é vista no reino, que é vista no reino animal, é vista também na humanidade e também é vista no reino espiritual. Nós somos chamados para esse mesmo tipo de ministério, da multiplicação. Ou seja, nós também devemos não só gerar filhos, mas devemos gerar filhos espirituais, porque o Senhor Jesus vai lá e dá a ordem que nós façamos discípulos. Essa é a matemática de Deus. Deus gosta de ver aquilo que Ele cria e aquilo que Ele faz sendo multiplicado. Esta é uma matemática que foi estabelecida lá na criação. E nós vemos isso claramente no quarto dia. Então, no quarto dia, Deus vai encher essa terra com seres que Ele decidiu, com toda a sua criatividade, criar. E é magnífico todos os elementos desta criação. Eu falo, se a gente pudesse ter tido o privilégio, ou hoje ter um privilégio de passar um filme com todos os seres que o Senhor deve ter povoado essa terra lá no início, seria fantástico. Muitos desses já foram extintos, né? Muitos. Mas ainda assim existe tantos deles que a gente não consegue nem lembrar de cor todos, né? São milhões de espécies habitando esse planeta. Existem espécies no mar que o homem não conheceu ainda. Algumas que habitam no mar tão profundo que o homem não foi capaz de catalogar ainda. Volta e meia, esses ambientalistas, esses biólogos, eles entram por essas florestas e descobrem espécies novas de pássaros, espécies novas de répteis, espécies novas, daí nós vamos lá para o sexto dia, espécies novas de animais nas florestas. Isso é tão fantástico. Nesse mundo que nós imaginamos, pela contação bíblica, já ter mais de 6.000 anos, o homem já mexeu, olhou, explorou, e ainda existem criaturas que Deus fez que a gente não conhece. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso é extraordinário. E essas criaturas estão se multiplicando dia após dia, simplesmente por obedecer instintivamente uma ordem que Deus deu. E aí o sexto dia, vamos ver se nós terminamos essa primeira parte aqui da criação do sexto dia, e depois a parte que se refere especificamente ao homem, a gente continua na próxima semana. De 24 a 25, primeiramente. Gênesis 1, de 24 a 25. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. O contraste que a gente vê aí entre animais selváticos e domésticos estabelece a diferença entre os carnívoros e o gado.
A palavra hebraica aqui para animais selváticos é a mesma para animais carnívoros. Essa é a diferença, né? Mas é interessante essa palavra domésticos. Significa o quê? Significa que lá na criação, antes da queda, Deus já estava estabelecendo dois tipos de animais. Animais que não seriam para o consumo humano e animais que seriam para o consumo humano, os domésticos. E aí, o consumo, você pode imaginar todo tipo de consumo, não é só o consumo alimento, é o consumo também de animais que você mantém perto da sua casa. Não acredito que o cão foi criado para alguma coisa diferente do que ser um bom amigo para o homem. Embora lá na Coreia, infelizmente, eles não entenderam muito bem esse princípio, não, e o cão lá é usado para outras coisas, né? E é verdade, eu estive lá e comprovei que é mesmo. Não comi, mas vi alguns restaurantes de cachorro. Alguns colegas meus comeram. O Chum, que veio pregar aqui, que vocês conheceram, ele já comeu alguns cachorrinhos, né? Mas quando você vê aí, você vê claramente Deus estabelecendo animais que seriam úteis para o alimento do homem, para a convivência próxima ao homem, e outros que não, tá? Então, mas essa designação aí de selvático e doméstico não é propriamente animais selvagens e domésticos no conceito de domésticos nosso hoje. A ideia é mais de animais carnívoros e animais herbívoros, ou animais que podem ser reproduzidos e podem servir para o alimento do ser humano. Ok? Então, nós temos aí até primeira parte do sexto dia a criação de tudo, com exceção da criação do homem. Tá? É um ponto muito básico, muito elementar e muito importante para nós cristãos. Tudo foi criado por Deus. Pastor, isso é tão elementar, tão básico? Não, não é tão elementar nem tão básico assim. Porque tem muita gente que não entende isso. E por isso, a idolatria a estes seres, e alguns, especialmente dos ídolos dos egípcios, eram ídolos com forma de animal. Cara de boi, cara de vaca, cara de sapo e de cobra, principalmente cobra. Eles tinham uma certa veneração por cobra. E quando Moisés ele relata a criação, de acordo com aquilo que Deus vai lhe revelando, e ele vai estabelecendo estes nomes. Num dia Deus fez as aves e os peixes, no outro dia Deus fez os animais que povoariam a terra. O que Moisés está fazendo? Está mostrando que não existem deuses criando animais semelhantes a eles. Não, tudo isso é obra de Deus. Existe um Deus todo-poderoso, criativo, que fez todos eles. E o culto não deve ser dado a estes seres, mas o culto deve ser dado a Deus, que os fez. E esta é uma verdade que parece tão simples, tão elementar, mas era uma verdade que, infelizmente, durante todos os séculos da história, dessa história deste universo criado por Deus, foi contestada pelos homens. Foi contestada. Em vários lugares do mundo, em diferentes épocas, em diferentes regiões, os homens fizeram o quê? Adoraram a criatura ao invés de adorar o Criador. Se você ler lá Romanos capítulo 1, você vai ver, a partir do versículo 18, que a ira de Deus se manifesta do céu contra os homens. Por quê? Porque havendo Deus se revelado através das coisas que foram criadas, os homens não só deixaram de cultuar a Deus, mas passaram a cultuar a criatura. Trocaram a verdade de Deus pela injustiça, né? E inculcando-se por sábios, se tornaram loucos, achando que descobriram o grande segredo do universo, que o touro é um Deus, se tornaram absolutamente loucos, né? E a gente precisa guardar isso, porque nós temos uma facilidade muito grande de idolatrar pessoas, coisas, animais. Hoje, especialmente com esse item, animais domésticos, existe um certo culto, uma verdadeira idolatria por esses bichinhos.
algo que acredito eu que já extrapolou todos os limites de gerenciamento. Deus pôs o homem para gerenciar a terra, ninguém duvida disso. Se nós formos ler, e nós vamos ler a continuação aqui do capítulo 1, Deus criou o homem para que ele dominasse sobre os animais, dominasse sobre essa terra, governasse, literalmente fizesse governo. E um bom governo. É isso que Deus espera de nós homens, sobre essa terra. Mas daí você ter um animalzinho que você... Ultimamente a moda agora é fazer quimioterapia de cachorrinho com câncer. Parece loucura isso, mas tem gente gastando uma fortuna para fazer quimioterapia de cachorrinho. Nada contra você cuidar do seu cachorrinho. Mas espera aí, tem um bocado de gente em fila de espera de hospital público que não tem como pagar quimioterapia, morrendo. A responsabilidade é do Estado. Aí você consegue dormir com isso? Difícil de imaginar, né? E hoje, é óbvio, isso tem servido para muita gente ganhar dinheiro. Mas você tem mais pet shop hoje na cidade do que salão de cabeleireiro. É impressionante isso, mas tem mais lugar para cuidar de cachorro, para cortar cabelo de cachorro e dar banho de cachorro, do que para cortar cabelo de gente. Não é estranho um negócio desse? Plano de saúde para cachorro. Uns 4 anos atrás eu comecei a brincar com o pessoal aí. Gente, vamos fazer, tem um negócio da China. Eu não sei porque eu estou falando de negócio da China. Ainda bem que não é da Grécia, né? Na China está um pouco melhor. Mas eu estava falando, vamos montar um plano de saúde para cachorro? E não é que montaram o abençoado do plano de saúde para cachorro? Daqui a pouco vai ter plano odontológico para cachorro e por aí vai. Mas sabe o que é isso? É uma expressão nova do antigo culto egípcio. Ninguém fala que está adorando um animalzinho, mas está. Do mesmo jeito que tem homem que adora carro, que adora dinheiro. Entendeu? Do mesmo jeito. Mas é uma adoração disfarçada, mas é um culto. Essas coisas todas são interessantes, mas elas não podem extrapolar. Eu já te passo a palavra, velho. Tem uma situação cômica. Quando uma vez eu fui visitar uma igreja no primeiro ano de seminário, fomos em 3 seminaristas lá, vamos fazer uma visita lá numa igreja, a gente ia fazer uma escola dominical, um evangelismo lá, a gente trabalhou no sábado, domingo de manhã, e domingo à noite um determinado irmão falou, vocês vão almoçar na minha casa hoje. Ele falou, que bom, né? Então, aí um colocou a gente lá numa caminhonete, levou, pela caminhonete nós já calculamos, hoje o almoço vai ser bom. Seminarista tem dessas coisas, come tranqueira a semana inteira, no domingo você fica torcendo que alguém te leve para comer um churrasco, alguma coisa assim. E realmente o almoço foi magnífico, com exceção de um item. Uma grande mesa assim, nós sentamos lá na mesa, né? E tinha infelizmente ficou do meu lado, tinha um lugar na mesa que era diferente, uma cadeirinha um pouquinho mais alta e tinha uma cumbuquinha assim, né? Eu não vi criança em lugar nenhum daquilo lá, eu estava tentando entender o que era aquilo. Mas dito e feito. Quando sentou todo mundo para comer, chamou, não vou falar o nome da cachorrinha, porque eu posso entregar o dono dela, né? Não é daqui, fique em paz. Mas como o vídeo hoje em dia, aí veio a cadelinha lá e sentou na cadeirinha lá. Eu falei, mas do meu lado tinha que ser. E eu não vou contar toda a história, mas só um dado, que esse dado é impagável. Colocaram um monte de refrigerante Dolly na mesa. Um monte. Todo mundo Dolly. Eu gosto de refrigerante de qualquer um, não importa. Colocaram o Dolly, estava tomando Dolly, de repente, e aquela cachorra lambendo aquele pote do meu lado, de repente, tem que pegar o refrigerante dela porque ela não toma Dolly. Aí me pega uma outra cumbuquinha e me traz uma Coca-Cola gelada e coloca na cumbuca. Viu? Eu vou trazer os outros 2 que estavam comigo, já são pastores um dia aqui, nós vamos contar essa história junto, porque a gente se olhava e, viu, era um negócio assim, ou vontade de chutar aquele banco para jogar aquela cadela no chão. Quer dizer, para nós era Dolly, para a cadela, Coca-Cola. Vai morrer primeiro, porque a Coca-Cola tem um monte de coisa aí que a Dolly não tem. Mas tem gente que tem um verdadeiro culto a esses animais domésticos. Tá? E esquece que quem os fez foi Deus. Tá? Então nós temos que relembrar isso. Romanos 1 retrata a realidade nua e crua
do que o homem vive hoje. Troca o Criador pela criatura. Às vezes a pessoa deixa até de vir na igreja porque eu não posso deixar meu cachorrinho sozinho. Né? Então a gente convive com isso. Isso é uma repetição da realidade da cultura dos egípcios naquela época. Não que os judeus não tenham feito isso em outra época. E não que nós não tenhamos feito isso já. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Tudo que existe foi criado por Deus. Se alguém merece ser adorado, exaltado, esse alguém é Deus, não o que ele criou. Ok? Alguma pergunta sobre isso, sobre o que nós vimos hoje do 4º e do 5º dia e do início do 6º? Tranquilo, né? Esse ponto aqui eu acho que é bem sossegado. Semana que vem, então, nós vamos falar sobre a criação do homem, o início, porque o capítulo 2 é inteiro sobre a criação do homem, mas aqui no capítulo 1 nós vamos falar sobre o que é a imagem e semelhança de Deus, porque aqui você tem um relato, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que isso significa? Ok? Então, semana que vem nós continuamos. Se alguém tiver...